Olá, amigos. Vamos tratar do tema da carência no regime geral de previdência social. Esse tema que foi alterado, teve sua normatização alterada pela Lei 13.457 de 2017. Então, a carência, ela deve ser definida como vamos colocar aqui a definição. É o número mínimo de contribuições mensais necessário à fruição de determinados benefícios. Então, existem três expressões que são capitais para a compreensão da definição de carência. É o número mínimo de quê? De contribuições mensais necessárias à fruição de determinados benefícios. É sempre importante colocar que a carência é exigida para determinados benefícios, porque isso permite, a contrário senso, a interpretação de que nem todos os benefícios vão exigir carência no regime geral de previdência social. Então, a carência é o número mínimo de contribuições mensais necessário à fruição de determinados benefícios. Ora, qualquer pessoa tem uma noção genérica do que seja carência. Até por assistir propagandas de plano de saúde, em que vem uma locução carência zero para quem migra de um plano para o outro, às vezes vem uma nota de rodapé, menos para determinados procedimento cirúrgico, para partos, etc. Então, a carência é o número mínimo de contribuições que se exige para que haja cobertura pelo plano de previdência. Nesse caso, sendo um seguro previdenciário, alguns benefícios vão exigir um número mínimo de contribuições. Eu chamo a atenção, de antemão, que há uma diferença entre o conceito de carência como número mínimo de contribuições e o termo tempo de contribuição. Então, apesar da emenda constitucional número 20 ter acabado com a aposentadoria por tempo de serviço e substituído a aposentadoria por tempo de serviço por uma aposentadoria por tempo de contribuição, até hoje a Lei 8.213 não traz a definição do que seja tempo de contribuição. Então, se vocês tiverem o cuidado de fazer a leitura do artigo 55 da Lei 8.213, vão ver que ainda vem uma definição do que seria tempo de serviço. Então, considera-se tempo de serviço. Como até hoje, apesar de ter sido instituída a aposentadoria por tempo de contribuição, não houve regulamentação legal na Lei 8.213 do que seja tempo de contribuição, utiliza-se como tempo de contribuição aquilo que sempre foi definido como tempo de serviço. E nessa definição de tempo de serviço, existem algumas contagens que não exigem tecnicamente contribuição. Então, nós podemos dizer que é possível computar como tempo de contribuição período em que não houve efetivo pagamento de contribuição. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa ela tenha trabalhado, tenha ficado em gozo de auxílio-doença e tenha voltado a trabalhar. Ora, nesse período anterior e no período posterior, houve contribuição. Então, esse período, normalmente, vai ser contado como tempo de contribuição e como carência, porque é um número, como uma contribuição efetiva. Durante o período do gozo do auxílio-doença, intercalado por períodos de atividade, que é uma previsão do artigo 52, de 55, inciso 2º, da Lei 8.213, não houve efetivamente contribuição. E esse período será computado como tempo de contribuição, uma vez que está previsto para cômputo como tempo de serviço, e não há definição do que seja tempo de contribuição até hoje, no artigo 55, inciso 2º. Então, nesse caso, contará como tempo de contribuição sem que tenha havido, tecnicamente, efetiva contribuição. Por que eu estou dizendo isso? Porque o conceito de carência é um conceito um pouco mais restrito do que o tempo de contribuição. Em princípio, tem que haver efetiva contribuição
para que seja computado como carência. Aí vocês poderiam perguntar, professor, existe alguma atenuação a essa afirmação? Não, sem dúvida, existem atenuações. A principal atenuação, ela se dá em relação aos segurados que não são responsáveis tributários pelo próprio recolhimento das contribuições para a União. Por exemplo, o empregado. Como o recolhimento da contribuição do empregado é feito pela empresa, então cabe à empresa mensalmente reter a contribuição previdenciária do empregado na hora que paga o salário a ele, juntar com a sua contribuição sobre a folha de salários, recolher tudo isso à União, isto é, como não cabe ao empregado efetivamente efetuar a contribuição para a Seguridade Social, caso o empregador mantenha o vínculo com esse empregado regularmente, mas a empresa não efetue o recolhimento, o empregado não pode sofrer nenhum tipo de prejuízo pelo fato de que não houve o efetivo recolhimento para o cômputo de carência. Então, se uma pessoa regularmente presta serviço a uma empresa como empregado e a empresa, que é responsável tributário pelo recolhimento, não efetua o recolhimento, esse período, mesmo assim, será computado tanto como tempo de contribuição como carência. Então, se para um determinado benefício, por exemplo, o auxílio-doença, essa pessoa não tiver o número mínimo de contribuições exigido para carência, porque não foi computado contabilmente pelo INSS em virtude do não recolhimento pela empresa da contribuição do empregado, essa falta do cumprimento do requisito não pode ser exigida pelo INSS para negar o benefício ao empregado. Diferentemente vai ocorrer em relação ao contribuinte individual e ao segurado facultativo, que são responsáveis tributários pelo recolhimento. Então, como contribuinte individual, ele é o responsável pelo recolhimento de suas contribuições. Se não houve efetiva contribuição, não há cômputo do período para a carência. Então, a carência é o número mínimo de contribuições mensais necessário à fruição de determinados benefícios. Essas contribuições devem ser contemporâneas em relação aos fatos e existe um temperamento para a não exigência efetiva da contribuição do segurado quando o segurado não for o responsável tributário pelo recolhimento. Agora, quando o segurado ele é o responsável tributário pelo recolhimento e não efetuou o recolhimento, aquele período não é computado para carência. Tá? Então, essa definição de carência é importante. A visão que eu coloquei agora de que a carência é um conceito mais exigente do que o conceito de tempo de contribuição. Então, isso vocês devem levar em consideração quando forem considerar a carência como um dos requisitos para a fruição dos benefícios. Tá? Então, eu costumo dizer que sempre que a gente está analisando se um benefício deva ou não ser concedido, nós temos que colocar o nosso foco em 3 aspectos. Primeiro aspecto, manutenção da qualidade segurado. Manutenção da qualidade segurado. Segundo aspecto, carência. E o terceiro aspecto é o requisito específico do benefício. Então, por exemplo, se nós estamos tratando do auxílio-doença, esse segurado mantinha a qualidade de segurado quando aconteceu o fato do afastamento, ele cumpriu a carência nesse caso era exigida ou não? E uma vez exigida, ele efetivamente cumpriu? E ele cumpriu o requisito específico, que aqui é ter uma doença ou ter sofrido um acidente que o afaste do trabalho pelo período superior a 15 dias. Então, em todos os benefícios, nós temos que apreciar essas 3 questões: manutenção da qualidade de segurado, carência e o requisito específico para a fruição. Por exemplo, vamos dar um exemplo em relação à pensão. Então, o segurado faleceu. Ele deixa a pensão? Depende. Nós temos que examinar sempre esses 3 requisitos. O segurado, antes de falecer, mantinha a qualidade de segurado? Quer dizer, no momento em que ele faleceu, ele ainda mantinha a filiação com o INSS? Não existe carência para pensão, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, esse requisito não vai ser exigido. Mas a gente tem sempre que raciocinar com ele.
até para afirmar a carência não exige pensão. E o terceiro requisito específico, houve o óbito está comprovado, quem está pleiteando o benefício, quem está se habilitando ao benefício é um dependente, previsto nos termos dos artigos 16 e 17 da lei, é cônjuge, companheiro, filho, equiparado a filho, pai ou irmão, ele tem independência econômica, se isso for exigido e não for presumido. Então, esses são requisitos específicos do benefício. Mas para todos os benefícios, nós temos que fazer uma análise se o segurado mantinha a qualidade de segurado, se exige carência ou não, e no caso de a lei exigir carência, se ela foi cumprida, e o requisito específico do benefício. No caso, o auxílio-doença, da pensão, do auxílio-reclusão, de uma aposentadoria, etc. Então, a carência é um requisito sempre muito importante para nós chegarmos à conclusão se um benefício é devido ou não. E como consta aqui, ela é o número mínimo de contribuições mensais exigido para a fruição de determinados benefícios. Então, o que nós vamos ver agora? Quais são os benefícios que exigem carência e quais são os benefícios que não exigem carência. Então, vamos separar os benefícios previdenciários, as prestações previdenciárias em dois grandes grupos, né? Então, vamos separar aqui. Prestações que exigem carência. Prestações que não exigem carência. Então, no regime geral, não exigem carência o salário família, o salário maternidade para a empregada doméstica e a trabalhadora avulsa. Então, a empregada doméstica, a trabalhadora avulsa não precisam comprovar carência para o salário maternidade. Não se exige carência também para a pensão por morte, não se exige carência para o auxílio-reclusão, não se exige carência para o auxílio-acidente e não se exige carência para os serviços do regime geral, o serviço social e o serviço de habilitação e reabilitação profissional. Então, esses benefícios que estão desse lado do quadro não exigem carência. O auxílio acidente, o salário família, o salário maternidade da empregada doméstica, da trabalhadora avulsa, das outras a carência vai ser exigida. Não se exige carência na pensão por morte, auxílio reclusão e para os serviços, o serviço social e habilitação e reabilitação profissional, ok? Então, para esses benefícios não se exige carência. Existem benefícios para os quais se exige carência. Então, vamos ver quais são. Exige-se carência de 12 meses para o auxílio doença e para a aposentadoria por invalidez. Esses benefícios estão submetidos à carência. Agora, é importante colocar, e eu vou convidá-los então a abrir o artigo 26, inciso 2º da Lei 8.213, existem muitas hipóteses em que essa carência de 12 meses não será exigida. Não será exigida a carência de 12 meses para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez no caso de acidente de qualquer natureza ou causa. Então, não se exige carência para o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Acidente de qualquer natureza ou causa. Não se exige carência para doença profissional, doença do trabalho e outras doenças
especificadas na legislação. E aí nós podemos utilizar como um parâmetro inicial a previsão do artigo 151 da lei. O artigo 151 é uma norma transitória que serve de parâmetro para nós sabermos as doenças que não vão exigir carência. Vejam, esse quadro de não exigir carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez é tão abrangente que, tirando a hipótese teórica disso ser utilizado no concurso público, na prática, quase nunca se consegue exigir carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez. Em outras palavras, a exceção é quase maior do que a regra. Agora, para quem está fazendo um concurso público, e se a questão ela tem uma locução mais simples, a carência para o auxílio-doença é de 12 meses. A afirmação é verdadeira, porque a carência para o auxílio-doença é de 12 meses. O examinador não quer saber se você tem conhecimento das grandes exceções que são colocadas a essa exigência. Então, a exigência de carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, ela sofre fortes exceções previstas no artigo 26, inciso 2º da Lei 8.213. Então, eu os convido a abrir a Lei 8.213, dar uma olhada no inciso 2º do artigo 26, vocês vão ver que existe um rol de situações em que não se exige carência para esses dois benefícios. Acidente de qualquer natureza ou causa é algo extremamente abrangente, né? Não é nem acidente de trabalho, é muito mais abrangente, é um círculo mais abrangente do que o do acidente de trabalho. Acidente de qualquer natureza ou causa, tudo que acontecer com a pessoa durante qualquer dia, se ele está trabalhando, não está trabalhando, final de semana, feriado, nas férias, em qualquer lugar, se acontecer um acidente, não se exige a carência do auxílio-doença e nem da aposentadoria por invalidez. Então é importante colocar para que vocês fiquem atentos a essas previsões de exceção na exigência de carência do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. O outro período de carência, esse é bem mais amplo, é de 180 meses para as aposentadorias programadas, aquelas que o segurado ele planeja requerer, né? Ninguém planeja requerer uma aposentadoria por invalidez quando está trabalhando, mas as pessoas planejam se aposentar por idade, planejam se aposentar por tempo de contribuição. Então, essa carência maior, 180 meses, podemos dizer 15 anos de trabalho, né? Se nós considerarmos cada ano como 12 meses, então 180 meses para as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Lembrando que a contribuição que é feita sobre a gratificação natalina, ela é obrigatória, ela não é computada para carência. Então a carência é o número mínimo de contribuições mensais. Número mínimo de contribuições mensais exigido para a fruição de determinados benefícios. A contribuição sobre o 13º salário, a contribuição sobre a gratificação natalina do trabalhador, ela é obrigatória, decorre da lei, mas ela não é computada para o fim de carência. A contribuição que é computada para o efeito de carência é a contribuição mensal. Então, em um ano em que o trabalhador tenha trabalhado o ano inteiro, ele vai computar 12 meses para efeito de carência. Por isso que eu fiz referência a 15 anos. Então, para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, o tempo de carência é de 180 meses. E aí eu também gostaria de fazer uma observação para vocês. Ela está prevista na lei, e apesar da lei ser de 1991 e muito tempo já ter se passado, hoje cada vez menos se aplica o dispositivo a que eu vou me referir, mas existe um dispositivo na Lei 8.213 que traz uma norma de transição de um período de carência antigo, que era exigido para essas prestações de 60 meses para 180 meses. Então, na lei anterior à Lei 8.213, na LOPS, na Lei 3807 de 1960, a carência era de 60 meses. Na Lei 8.213, nós estamos estudando, a carência é de 180 meses. Ora, o prazo dessa carência foi triplicado. Então, a lei teve a sensibilidade de trazer, no artigo 142, uma norma de transição. Ela manteve
no ano da edição da lei, que é 1991, a carência ainda em 60 meses, para ninguém reclamar de ter sido surpreendido, manteve isso no outro ano e depois foi, aos poucos, ano a ano, aumentando o período de carência de 6 meses, de forma que o prazo de 180 meses, para quem se encontrava já afiliado quando veio a Lei 8.213, para que essas pessoas não se sintam surpreendidas com a triplicação do prazo de carência, o prazo de 180 meses só passou a ser exigido a partir do ano de 2011. Então, antes de 2011, para quem já era afiliado ao sistema, aplica-se a norma de transição do artigo 142, que foi introduzindo a carência aos poucos, ano a ano, a partir de 60 meses até 180 meses. Então, esse prazo de 180 meses para os segurados antigos, aqueles que já estavam filiados ao sistema quando veio a Lei 8.213, a aplicação dele foi uma aplicação paulatina. Quem ingressou depois de 1991 não pode se sentir surpreendido, uma vez que já ingressou com a lei em vigor, exigindo o prazo de 180 meses. Então é importante fazer essa observação em relação ao artigo 142. Ele, hoje em dia, passado já tanto tempo da edição da Lei 8.213, na redação original, ele já não é mais tão exigido como questão de concurso público. Mas vocês podem enfrentar determinadas situações de casos concretos em que, eventualmente, o benefício tenha sido implementado em 2011 ainda e vocês tenham utilidade na aplicação do artigo 142. Ele é um artigo, então, que ele merece sempre referência. Então, o segundo prazo de carência para esses benefícios programados, essas aposentadorias programadas, já é um período maior. E o último período de carência é de 10 meses para o salário maternidade, da contribuinte individual e da segurada facultativa, exatamente aquelas trabalhadoras que têm que efetuar o recolhimento de suas contribuições. Então não há carência no salário maternidade da empregada doméstica, da trabalhadora avulsa, mas há exigência de carência de 10 meses para a contribuinte individual e segurada facultativa, justamente aquelas trabalhadoras que são responsáveis tributário, que têm responsabilidade tributária pelo recolhimento. Tá? Então, o quadro de carência é esse aqui, com as observações que foram feitas da aplicação do artigo 26, inciso 2º, na carência de 12 meses do auxílio-doença, a aplicação da norma de transição do artigo 142 na carência da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e especial, e na observação também que, em relação ao salário maternidade, exige-se carência de 10 meses para alguns tipos de segurados, não se exige carência em relação a outros. Eu tenho algumas observações em relação à carência que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira observação é a forma como se computa a carência para o segurado especial. Segurado especial, que é aquele pequeno trabalhador rural ou pescador artesanal que desenvolve a atividade em regime de economia familiar. Então, como é computada a carência para o segurado especial? Por que essa questão é importante? Porque o segurado especial, ele tem uma proteção, entre aspas, assistencialista dentro do sistema de previdência. O que eu estou querendo dizer com isso? A hipótese de incidência prevista na Lei 8.212 de 2013 de contribuição do segurado facultativo, ela já foi prevista sabendo-se que quase nunca seria realizada como fato gerador. Então, quando a lei ela prevê como hipótese de incidência que a contribuição do segurado especial será de 2% sobre o produto, sobre o valor da venda do produto rural, e nós partimos do pressuposto de que essa atividade é uma atividade em regime de economia familiar, em que muitas vezes o trabalhador, aquilo que ele produz é para o próprio consumo, então ele produz para o consumo ou ele troca informalmente e não há efetivamente venda do produto rural, quase nunca ocorre o fato gerador daquela hipótese de incidência. Então é possível que um segurado especial ele fique anos vinculado ao INSS sem que haja efetivamente contribuição. Não que ele esteja sonegando, não que haja sonegação fiscal. Simplesmente não se aperfeiçoou o fato gerador previsto na hipótese de incidência.
Então, a lei, ela sabe disso. Ela sabe que a proteção do segurado especial é uma proteção que leva a uma arrecadação muito baixa, que há frequentemente o não pagamento das contribuições, que ele se mantém filiado mais pelo trabalho do que efetivamente pelo número de contribuições. Então, para o segurado especial, não se exige a carência como o número de contribuições efetivamente recolhidas. Basta que ele trabalhe. Mesmo que de forma descontínua, pelo mesmo prazo da carência previsto em lei. Então, se o segurado especial ele pretende acesso ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se exige dele 2 meses de trabalho e não de efetivo recolhimento. Se ele quer uma aposentadoria por idade, 180 meses de trabalho e não de efetivo recolhimento. Se quer um salário maternidade, 10 meses de trabalho, mesmo que de forma descontínua, não se exigindo efetivo recolhimento. Então, o que é considerado de carência para o segurado especial não é efetivamente o número de contribuições pagas, e sim o número de meses correspondentes de trabalho, mesmo que de forma descontínua. Então, não poderia ser realmente de outra forma, uma vez que a proteção desse tipo de segurado, como a própria denominação indica, é uma proteção especial, uma proteção diferenciada, que é prevista até de acordo com a Constituição. Então, a carência para o segurado especial é uma carência prevista de forma diferente, né? Aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora, a segunda observação, é para a previsão da Lei 10.666 de 2003. Essa lei faz 2 previsões no artigo 3º que são importantes. Essa lei ela não altera a Lei 8.213, é uma lei à parte e que é importante depois vocês darem uma olhada também nesse artigo 3º. O artigo 3º da Lei 10.666 faz uma previsão para aposentadoria por idade e faz uma outra previsão para aposentadoria por tempo de contribuição e para aposentadoria especial. Para aposentadoria por idade, essa lei prevê, completado o período de carência, a perda da qualidade de segurado posteriormente não será considerada. Significa dizer, vou dar um exemplo aqui extremado, mas é perfeitamente cabível. Vamos imaginar que uma pessoa comece a trabalhar aos 20 anos. Ela tem que ter 180 meses para aposentadoria por idade, foi o que eu disse há pouco. Então ele começou a trabalhar aos 20 anos, trabalhou de forma ininterrupta, 180 meses são 15 anos, começou a trabalhar aos 20, aos 35 completou 180 meses de contribuição. A rigor, se ela parar de trabalhar aos 35 anos, não trabalhar mais, quando completar 65 anos pode pedir aposentadoria por idade. Por quê? Depois de completado o período de carência, a perda da qualidade de segurado é irrelevante para a aposentadoria por idade. Notem, para a aposentadoria por idade. Dentro desse exemplo, se uma pessoa começou a trabalhar aos 20, trabalhou até os 35, 5 anos depois de ter parado de trabalhar, aos 38 anos, ela quebrar o braço, ela não entra em gozo de auxílio-doença. Se 5 anos depois de ter parado de trabalhar, ela tiver morrido, ela não deixa a pensão. Então, a perda da qualidade de segurado ela é irrelevante depois de ter se completado a carência somente para a aposentadoria por idade. Em relação ao tempo de contribuição especial, a lei prevê a perda da qualidade de segurado ela é irrelevante, quer dizer, a pessoa pode trabalhar, ficar um tempo sem trabalhar, ficar um tempo sem trabalhar, e esse período ele vai sendo somado de forma que, ao final, se a pessoa completar a carência de 180 meses, completar o tempo de contribuição, ela vai poder se aposentar por tempo de contribuição ou vai poder se aposentar nas regras também da aposentadoria especial. Então essa é uma observação também importante
a ser feita. E a última observação que eu gostaria de fazer, ela ocorre na modificação que fez a Lei 13.457 de 2017, essa alteração foi feita na Lei 8.213 de 91. Então, a Lei 13.457 de 2017, ela introduziu o artigo 27A na Lei 8.213. Então, esse artigo ele prevê o seguinte: no caso de perda da qualidade de segurado para efeito de carência para concessão de benefícios de que trata essa lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência, com a metade dos períodos previstos nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 25. Ora, o caput do artigo 25, no inciso 1, se refere ao prazo de 12 meses de carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, e o inciso 3º trata de 10 meses para o salário maternidade da contribuinte individual e da segurada facultativa. Lembrando que para o segurado especial são 2 meses de trabalho, 12 meses de trabalho e aqui 10 meses de trabalho para o segurado especial. Então, o artigo 25 da Lei 8.213, o inciso 1º, se refere ao prazo de 12 meses do auxílio-doença e aposentadoria, 10 meses salário maternidade para contribuinte individual e para segurado facultativo. O artigo 27A, então, prevê o seguinte: se o segurado tiver perdido a qualidade de segurado, na nova filiação só se vai exigir a metade desses períodos de carência para o acesso ao benefício. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha se filiado ao regime geral, tenha cessado o seu vínculo de trabalho, tenha cessado a contribuição, entrou em período de graça e perde a qualidade de segurado. Depois de ter perdido a qualidade de segurado, ela vem e se filia novamente. Qual o período que se exige para que ela tenha acesso ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? 6 meses. Qual o período que se exige para a contribuinte individual e segurada facultativa ter acesso ao salário maternidade? 5 meses. Então, os prazos de 12 meses de carência e 10 meses de carência serão exigidos à metade em relação ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em relação ao salário maternidade. Isso não afeta aquela previsão que a gente acabou de ver em relação à Lei 10.666 de 2003. Aquela previsão continua intacta em relação à aplicação do artigo 27A. Então, essa previsão do artigo foi muito importante porque traz uma regra clara e é uma regra mais favorável, obviamente, ao segurado. Quem já foi, então, contribuinte individual, perdeu a qualidade de segurado, existe dessa pessoa 5 meses para ter acesso ao salário maternidade. Quem foi segurado de qualquer tipo, inclusive o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado facultativo, perdeu a qualidade de segurado, se filia novamente. Qual é o prazo que se exige para o auxílio-doença? 6 meses. Então, essa alteração feita pela Lei 13.457 de 2017, na Lei 8.213 de 91, a introdução do artigo 27A foi uma introdução importante porque deixou essa regra clara, tá? Então, eu gostaria que vocês atualizassem esse estudo da carência, que agora ele foi alterado exatamente pela Lei 13.457. Até a nossa próxima aula.